Eu tenho sofrido ataques aqui na rede social. Eu acredito que ninguém, nem um estrupador, merece tantos adjetivos como eu estou tomando aqui na rede social. E tem sido muito horrível ouvir esses adjetivos. Ouvir meus irmãos em Cristo desejar o meu mal, desejar minha queda, desejar que Deus não me abençoe. Enquanto a gente tem espíritas, tarólogos, pessoas que não professam a mesma fé que a gente, que são alcançados por Deus, querem mudar, pessoas que têm consciência. O problema é que a Bíblia diz que Jesus veio para os seus e os seus o receberam. Eu não posso ficar sendo coerente com esse tipo de coisa. Eu postei um vídeo aqui ontem na rede social falando de algumas crianças tal, no sentido espiritual, de família. Fizeram de tudo, derrubaram o vídeo. O vídeo estava chegando mais de 1 milhão. Do Senhor, povo de Deus, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Você está no canal Provocando Milagres na Adoração. Eu sou o pastor Adelmo e neste canal a gente está sempre orando por vidas com os nossos irmãos e nossas irmãs. A base deste canal está na oração, mas alguns vídeos, algumas polêmicas a gente não consegue deixar de comentar, mas não para gerar polêmica, mas para fazer uma reflexão. Eu gosto muito de fazer uma reflexão dentro das polêmicas, porque um pastor, um líder, né, ele é um psicólogo, ele tenta entender as pessoas até para cuidar, né, entender as mentes das pessoas até para cuidar. Então é uma psicologia, o chamado pastoral também. E nesses dias teve uma polêmica muito grande, né, do menino Miguel. Teve uma polêmica muito grande, teve muitos debates em podcasts, teve muitos vídeos falando sobre ele, e me chama muita atenção que muito criticando essa criança. Gente, não estou aqui nesse vídeo para falar para você que o menino está correto, que as pessoas estão erradas porque cobraram a ele. Não pela maneira dele ministrar. Eu sei que entre as polêmicas foi citado que o menino cobra de 3 a 10 mil para pregar na igreja. Foi citado que o menino falou em línguas estranhas, só que ele falou entre as demais línguas, falou inglês também, e aí que gerou uma polêmica maior ainda. Houve uma polêmica também do testemunho do menino, que disse que ele nasceu surdo e mudo, e à luz da lógica, né, um recém-nascido não tem como ele perder a audição, né, e perder a fala. Não tem como, porque naturalmente quem é surdo não vai saber falar. Então eu não gostaria de falar dentro do contexto, porque tudo que foi falado sobre o menino Miguel, vocês já sabem. Tudo que foi falado, tudo que foi comentado, vocês já sabem. Eu gostaria de falar a respeito fazer uma observação a respeito da mídia social. A mesma mídia social que engrandeceu o menino com mais de 1 milhão de seguidores, a mesma mídia social que colocou o menino em um patamar enorme, massacrou essa criança. E o que me chama a atenção, entenda que eu vou colocar novamente nesse vídeo para você entender, não estou, através desse vídeo, colocando em pauta se o menino está errado, se o menino não está errado, se o menino está sendo herege, se o menino está sendo ambicioso. Não é essa a questão, até porque você já tem a ideia, e é com certeza a convicção da maioria dos críticos. Vou colocar aí 80% está correto, está. Algumas coisas 80% está correto, 20% estão errados. Primeiro erro que eu gostaria de citar nesse vídeo sobre o menino Miguel, menino de 14 anos, agora fez 15 anos de idade. Você já parou para pensar que se nessa ilustração
dentro desta igreja, onde o menino falou em mistério e falou uma língua em inglês, que muitos massacraram ele chamando de falso profeta, hipócrita, demônio mirim, nomes terríveis usaram para essa criança. Agora eu quero que você reflita comigo nesse vídeo. Vamos tirar a igreja onde está esse menino Miguel, de 14 anos, acabou de fazer 15 anos agora, então vamos lá, 14 anos, vamos tirar a igreja e vamos colocar um baile. Vamos tirar o menino Miguel e vamos colocar uma menina de 14 anos. Aí o menino vai à igreja, cobra no mínimo 3 a 10 mil e volta para casa com o dinheiro. Certamente que esse dinheiro vai para os seus pais, que administram. Ele não tem nem maturidade para administrar um valor, principalmente alto como esse. Se fosse uma menina e se fosse um baile, a mídia iria dizer que é uma criança que os pais estão usando. Uma criança que não sabe o que está fazendo, que os pais estão usando. Mas como é um menino e como é uma igreja, até os que se denominam cristãos massacram e batem. Só que independente de ser menino ou menina, é uma criança. Em primeiro lugar, que tem que estar em pauta, é uma criança. Tem maturidade, mas não tem psicologicamente maturidade para suportar ofensas, porque depois que se suicida, a mesma mídia que bate, a mesma mídia que massacra, tá? A mesma mídia que bate, que massacra, é a mídia que depois vai falar, coitado, bando de hipócrita, a verdade é essa. Principalmente aqui no YouTube, eu vejo pessoas... Eu estava assistindo um vídeo de um rapaz que ele estava falando em línguas, nem era essa em inglês, e o rapaz falou assim, isso aí não é língua, isso aí não é falar em línguas não, isso aí é carne. E eu estava observando nos vídeos desse rapaz, nem evangélico ele é. As pessoas se colocam como doutores de línguas estranhas, sabe? Na rede social, todo mundo é mestre. Na rede social, todo mundo tem formação. Todo mundo palpita, faz vídeo, critica, mas não tem um embasamento. Pessoas que nem são cristãos. E criticando, eu vou tornar a dizer, não estou nesse vídeo para defender o menino Miguel, mas eu acho que a Bíblia diz que com julgo que tu julgas, né? Será julgado. Então todo mundo que julga tem que ser observado. Todo mundo que critica tem que ser observado. Todo mundo, porque quando foram apedrejar aquela mulher, Maria Madalena, Jesus ele falou que não tem pecado, atire a primeira pedra, né? E ninguém jogou a pedra ali, porque a reflexão veio nas palavras do Senhor Jesus. Espero de coração que haja reflexão nesse vídeo. Espero até que chegue nos críticos do menino Miguel, porque, em primeiro lugar, vamos falar de Deus. Está usando a obra de Deus para ganhar dinheiro, ou está usando a palavra de Deus para ganhar dinheiro. Aprenda, Deus não é um ser deficiente, amém? Deus não é um ser deficiente que precisa da sua defesa. Para de usar de hipocrisia o nome de Deus para atacar pessoas. Deus não tem nenhum tipo de deficiência que vai precisar de alguém atacar outros em nome dele. Mentira, isso é tudo hipocrisia em nome do mal, da maldade que tem na rede social. A segunda coisa que eu gostaria de colocar em pauta neste vídeo é que antes de alguém fazer algum tipo de acusação, precisa ser uma acusação a nível teológica. Ele fugiu, e eu observei realmente muitas coisas. Fugia da Bíblia. A segunda observação a nível familiar. Como assim, pastor, a nível familiar? Pai, mãe, filho. Como funciona a hierarquia desta casa? Quem orienta quem? Então, era para ser feito vídeos orientando e falando que os pais deveriam orientar esse menino. Ah, pastor, mas ele é arrogante, mas ele foi em podcast de arrogância. Tudo isso é uma raiz. Da onde vem o embasamento dele? Não vou descartar também o pastor dele não, tá? Deveria sentar, orientar esse menino. E eu não estou falando isso, irmãos, que deveria pelo que aconteceu, também por isso, mas principalmente para preservar essa criança das maldades que tem na rede social. Pessoas que em nome de Deus massacram uma criança, né? Qual a diferença desse evangelho de hoje para o evangelho do passado, quando matavam as pessoas? Qual a diferença?
Porque na época de Jesus tudo era cruz. Não, eu não concordo com esse evangelho cruz. Na época do Senhor Jesus, Estevão, eles debateram com o diácono Estevão, não concordaram e apedrejaram Estevão até a morte. Pastor, mas o senhor está comparando Miguel com Estevão. Estevão fazia o que era da vontade de Deus. Gente, eu não estou falando que o menino está pregando a verdade, que o menino está correto. Eu estou falando sobre a repercussão, sobre o ódio no coração das pessoas. Eu não estou colocando em pauta nesse vídeo se a pregação dele está correta, se está errado, se ele falou em mistério, se ele era carne, se é espírito, se ele entendeu? Se ele é um profeta, se ele é um falso profeta, não é essa a questão do vídeo. A questão do vídeo, eu gostaria que mobilizasse aqueles que, pelo menos, que se denominam serem corretos, aqueles que se denominam, querem ser os senhores da razão, as senhoras das razões. Eu gostaria que, pelo menos, um desses críticos observasse esse vídeo para tentar usar um pouquinho só de senso e pensar, será que se fosse meu filho de 14 anos, eu ia chamar ele de demônio mirim, de falso profeta, de maldito, de enganador, esses nomes de mal a pior que foi colocado? Será que se fosse meu filho de 14 anos, ou eu ia chamar ele no canto e orientar ele? Se fosse meu sobrinho, vamos colocar assim, eu ia chamar o pai e a mãe, eu ia tentar alcançar o pai e a mãe e orientar, falar, ele está indo para o caminho errado. O menino tem uma grande chamada, mas está usando muita carne, está errando nisso. Primeiro, que se ele cobra caro para ministrar, errado não está ele, não. Errado está quem paga esses valores. Então o menino tem que ser massacrado porque ele cobrou o que a maioria dos pregadores cobra, não. Mas o homem, infelizmente, muitas das vezes é tão irracional que já vai sedento para fazer o mal para alguém. Então, como ele é o mais fácil, o que está mais perto, eu vou atacar ele. Então, o que me chama a atenção nessa polêmica desse menino, o que me chama a atenção é a maldade no coração das pessoas. Porque se fosse filho, neto, filha, sobrinho, sobrinha, iria orientar em vez de atacar, em vez de humilhar, em vez de massacrar psicologicamente. Gente, nessa idade de adolescente, se você estudar um pouquinho que seja só estatística de suicídio, aumentou surpreendentemente, aumentou de uma maneira que ninguém imaginava que um adolescente já está se suicidando com tamanha frequência, né? E não, as pessoas não estão nem aí. Você já parou para pensar se essas humilhações, ofensas, atingem na mente dele e o menino tira a própria vida? Ah, pastor, mas tem que pagar mesmo. E se fosse seu filho, também teria que pagar? Se fosse sua filha, teria que pagar também, morrer? Porque errou? Porque pregou errado? Porque pregou em nome do dinheiro? Porque forjou? Se é que forjou milagres? Eu vou colocar um vídeo aqui para você, que eu quero que você observe esse vídeo. Olha esse vídeo. Hoje eu tô aqui para rebater algumas críticas que eu tenho recebido, né? Sobre pedir dinheiro, pedir dízimo, pedir ofertas com valores altos, 1.000, 5.000, 10.000 reais. E o pessoal não entende por quê. Mas tá na Bíblia, né? Essa mensagem tá na Bíblia, né? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Tá na Bíblia. E o que isso quer dizer? Lâmpada para os meus pés significa o dinheiro você tem que dar pro profeta, no caso para mim, né? Para eu pagar as contas de luz, né? E a gasolina para o meu caminho. Ou seja, preciso de dinheiro, né? Tô até aqui no carro aqui, preciso abastecer, né? Então eu conto com o apoio de vocês sempre. Deus está horrorizado, dizendo que isso, esse menino tá dizendo que as pessoas têm que dar mesmo dinheiro para sustento dele, para sustento do carro dele, mas não é nada disso que você viu nesse vídeo. Eu só coloquei esse vídeo para chamar a sua atenção, para você ver o tamanho de nível que chega na maldade das pessoas. Você viu que eu até preservei a identidade no vídeo de quem postou, né? Porque aqui não cabe a mim pagar o mal com o mal, ou o mal com a maldade, mas apenas olhar a essência, que é aquele que fez aquilo que foi feito, quer dizer. E você pode ver que um vídeo feito na IA para forjar a imagem do menino, dizendo que as pessoas têm mais é que dar mesmo, né? Usando um respaldo bíblico que não tem nada a ver, né? Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos
relação à sua palavra, e com certeza, isso é o beabá do evangelho, esse menino com certeza sabe disso, ele não falou desse jeito errado, isso com certeza, inteligência artificial, alguém com tamanha maldade na rede social fez isso, e agora conseguiram anular esse menino, né, bloquear, como eu coloquei na capa do vídeo. A assistência social entrou com recursos para o menino não trabalhar mais nas redes sociais. Até aí não discordo não, tá? Não discordo não, porque eu não estou aqui para julgar assistência social não, sabe por quê? Está preservando a consciência desse menino da maldade que tem nas redes sociais. Se todos os pais pudessem fazer isso, proibir os seus filhos talvez de postar, né? Porque é muito ruim a rede social, as pessoas das redes sociais, né? Os influenciadores, não estou generalizando, não são todos, mas infelizmente uma grande maioria são muito cruéis. Até porque o que dá visualização é esse tipo de vídeo. Com certeza esse aqui não vai dar visualização nenhuma, porque é um vídeo do politicamente correto, que realmente é o que a Bíblia nos ensina a viver. Então isso não dá visualização. O que dá visualização é massacrar, é humilhar, é chamar de falso profeta, de enganador, de mentiroso. Só que se fosse um filho, uma filha, certamente a atitude seria outra, seria chamar, seria orientar, ó, tá no caminho errado, né? Mas como é filho dos outros, então eu chamo de demônio mirim, chamo de tudo quanto é nome, não importa se subiu o psicológico do menino e depois o menino talvez vir tirar a própria vida. É muito perigoso as redes sociais. Eu estou fazendo esse vídeo com apenas esse objetivo, de alertar até você que tem um filho, que tem uma filha. É muito perigosa as mídias sociais, ainda no meio evangélico. Pessoas evangélicas massacrando, humilhando, pregadores aproveitando, púlpito para citar esse menino, para falar mal, abutres, são tudo abutres querendo mídia, sabe que vai explodir falando mal do menino, então vai lá e fala mal. Por que em vez de falar mal, não vai de encontro ao pastor desse jovem, dessa criança, não tem uma reunião, não orienta, conversa com ele, ensina ele. A Bíblia diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas alguém está preocupado em fazer reuniões para apresentar a verdade, para consertar quem está errado? Hoje em dia ninguém está preocupado, porque o que dá mídia é pegar o que está errado e expor para massacrar, para humilhar. É isso que dá mídia. Não importa a quantidade de pessoas que assistir esse vídeo. Pode que seja poucas pessoas, mas eu quero que os poucos que assistirem esse vídeo, guarda essa orientação no seu coração. Cuidado com as redes sociais. Nem tudo que você assiste, você deve guardar no teu coração não, porque tem muitas pessoas que são abutres, que não têm coração. Eu já falei e vou tornar a dizer, se estão batendo, humilhando o menino em nome de Deus, dizendo que ele está brincando com as coisas de Deus, Deus não é um deficiente mental ou físico, que precisa de alguém, eu brigo por ele. Não é isso não, tá? Deus não é deficiente mental nem físico e precisa de você machucar outra pessoa em nome de Deus não. Isso é desculpa que havia no passado, quando lá eles crucificavam, quando eles matavam em nome da religião. Hipocrisia, isso não passa de hipocrisia. E se é em nome da igreja e do evangelho, o pastor que paga 3 mil, ou a igreja que paga 10 mil, paga porque quer. Porque o correto era a igreja pegar esse valor, investir em pessoas que precisam na sua igreja ou em projetos sociais. Se o líder que administra errado está administrando errado, tem que chegar contra essas igrejas que pagam. Porque só existe quem cobra absurdo para pregar, porque existe igreja que paga. Só que as pessoas preferem olhar quem cobra em vez de olhar a raiz. A raiz está em quem paga, porque se toda a igreja olhar para dentro do seu corpo de membresia e olhar aquele irmãozinho que gostaria muito de cantar e parar de ficar gastando dinheiro com quem cobra um absurdo para louvar, quando olhar aquele que gosta de pregar e que busca o Senhor com sinceridade, em vez de parar, aí sim isso tudo vai mudar. Mas as pessoas preferem ir no alvo errado, porque, não, eu bato onde todo mundo está batendo, né? Dá menos trabalho. Então esse vídeo é um vídeo para despertamento. Este vídeo é um vídeo para despertamento, tá? Antes de encerrar o vídeo,
Antes de encerrar o vídeo, eu quero pedir a você, deixa o like. Você que não é inscrito no canal, se inscreva nesse canal. Se inscreva nesse canal. A base desse canal é a oração, mas eu gosto muito de falar, né? De conversar com vocês a respeito de situações onde as pessoas, em nome do Evangelho, fazem crueldade ou agem com hipocrisia. Eu vou deixar você com mais um vídeo, vou deixar você novamente com o vídeo do menino para você refletir. Eu quero deixar você com o vídeo dele comentando, para você, não para você olhar com olhar de dizer, não, tem mais aqui sofrer, não, tem mais que sofrer, tem mais aqui pagar. Eu quero despertar o seu lado humano. Eu quero despertar o seu lado cristão, porque ser cristão é amar. Hoje em dia ninguém nem sabe o que significa ser cristão. As pessoas pensam que ser cristão é julgar, reapontar, é criticar. Na verdade, a base do Evangelho é o amor. João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A base é o amor, mas as pessoas... Paulo já dizia isso, né? Que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Em nome do Evangelho se massacra uma criança. Não estou dizendo que o menino está correto, novamente dizendo, tá? Fica com esse vídeo, assista esse vídeo e imagina que fosse o filho seu falando essas palavras. Uma filha, aquele familiar que você gosta, que é uma criança ainda. Assista esse vídeo. Eu tenho sofrido ataques aqui na rede social. Eu acredito que ninguém, nem um estrupador, merece tantos adjetivos como eu estou tomando aqui na rede social. E tem sido muito horrível ouvir esses adjetivos. Ouvir meus irmãos em Cristo desejar o meu mal, desejar minha queda, desejar que Deus não me abençoe. Enquanto a gente tem espíritas, tarólogos, pessoas que não professam a mesma fé que a gente, que são alcançados por Deus, querem mudar, pessoas que têm consciência. O problema é que a Bíblia diz que Jesus veio para os seus e os seus o receberam. Eu não posso ficar sendo coerente com esse tipo de coisa. Eu postei um vídeo aqui ontem na rede social falando de algumas crianças, tal, no sentido espiritual, de família. Fizeram de tudo, derrubaram o vídeo. O vídeo estava chegando mais de 1 milhão.